Olá você! Por que a redação é uma grande vilã? Especialistas sempre declaram isso, decretam na sua especialidade que a redação é o bicho-papão, entre aspas, é lógico. Não concordamos muito com essa tese, não. A redação é sempre um problema, porque escrever é um problema, mas escrever, na verdade, é uma solução. É bom entendermos que todo o processo de escrita é muito íntimo, muito agradável e, ao mesmo tempo, muito sacrificial. Sim, você deve estar dizendo aí, escuta, mas essas suas posições são antagônicas, são em forma de antítese. De fato, ideias contrárias. Não. Elas são ideias de alguém que entendeu, como Drummond, e isso ele nos ensina, como vários outros, que escrever é lutar com as palavras, mesmo entendendo que é uma luta vã. No entanto, rompe amanhã. Sim, Drummond entendeu que muitas vezes, através de um verso, de um texto, madrugadas inteiras, em claro, eram passadas para se achar a palavra adequada, porque, afinal de contas, não era através de um dicionário que surgiria a palavra, uma vez que o modernismo de Drummond se opunha ao parnasianismo de Bilac, de Raimundo e de Alberto, sem contar Emílio, passando ainda pelo Vicente Carvalho. Tantos poetas e tantos escritores. João Guimarães Rosa diria a mesma coisa, pois os textos originais de Guimarães em Sagarana e mesmo em Grande Sertão Veredas são repletos de correções. E Graciliano em Vidas Secas em São Bernardo e Angústia, e Raquel em O 15, Raquel de Queiroz, e é claro, não nos esqueçamos de Mário de Andrade. Mário de Andrade em Macunaíma, em Amar, verbo intransitivo. Esses gastavam horas, dias, semanas. O aluno é instado a escrever um texto em pouco tempo. Na UFPR, 7 redações para 5 horas. Ora, aí é necessário não só ter habilidade, mas ter a técnica da redação, que começa no princípio do exercício. Quanto mais exercício, melhor. Boa aula de biologia. Meus amigos e amigas, que bom tê-los conosco mais uma vez. Aqui é o professor Geraldo e a gente vai trabalhar mais um pouquinho de biologia. Você que está aí sentadinho, cheio de vontade, dê um sucesso fantástico no vestibular e com certeza vai tê-lo. Nosso tema de hoje é o reino Plant. Exatamente, vamos falar das plantas. As 4 divisões importantes, até porque as algas tendem a ser trabalhadas num reino chamado somente o reino das algas, tanto as inferiores quanto as superiores. Nós vamos falar de 4 divisões: briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. O palavrão nada é tranquilo, eu vou contar o que normalmente cai e sempre cai questões de plantas no vestibular. Vamos lá? Briófitas. Sabe quando você vai descer a floresta, que encontra, uma floresta tropical, claro, você encontra sobre as rochas aquele tapete verde, a gente tem que tomar um cuidado danado, porque você escorrega ali, meu amigo, e ó, bunda no chão. São os musgos. As briófitas são plantas, tanto quanto as pteridófitas, sem flores, por isso chamadas criptógamas. Não esqueçam, hein? Criptógamas sem flores. Em que difere briófita de pteridófita? Primeiro, gente, guarda por favor esse detalhe. Briófita não tem vaso condutor de seiva. São avasculares ou atraqueófitas. Repito, não tem vasos condutores de seiva. Que consequências traz? Porque não tem vasos condutores de seiva, as briófitas são todas pequenininhas, então tem um aspecto herbáceo, evidentemente todas clorofiladas. Aí estão os musgos, as hepáticas e antócidos. Os mais importantes são os musgos. Um detalhe fantástico que sempre se cobra para diferenciar todas as divisões de plantas é o aspecto da reprodução. Veja, essas plantas apresentam rizóides, porém todas elas são metagenéticas. O que quer dizer isso? Tem uma fase que é sexuada e uma fase assexuada alternando. A fase sexuada chama gametófito e é haploide.
A fase assexuada chama esporófito e é diploide. As briófitas são as únicas plantas cuja fase predominante é do gametófito. Você vai observar no esquema na sua tela o ciclo reprodutor das briófitas, de um musgo. Sempre vai perguntar quem é o gametófito, quem é o esporófito. Aí você lembra que está a plantinha, onde tem as folhinhas, na parte de baixo é o gametófito. No caso das briófitas, o esporófito cresce sobre o gametófito, ele não tem folhinhas e tem uma cápsula lá na ponta, que vai conter os esporos. Ali ocorre reprodução assexuada com a produção de esporos. Esses esporos caem no solo, germinam e dão origem a um novo gametófito. Sobre esse gametófito cresce um novo esporófito. Briófita e pteridófita dependem da água para fecundação. Os gametas masculinos saem e têm que nadar até o local onde está o gameta feminino. Portanto, aqui estão as principais características das briófitas. Lembra? Sempre pequenininhas. Por quê? Porque são as únicas plantas que não têm vaso condutor de seiva. As pteridófitas, e você deve ter um belo exemplar aí na sua casa, por exemplo, samambaia, venca, xaxim, trazem uma inovação fantástica para o mundo vegetal. Vaso condutor de seiva. Todas as plantas que têm vasos condutores de seiva são chamadas de traqueófitas ou vasculares. Consequência, pode atingir um tamanho grande. Por quê? Porque tem como conduzir seiva a longa distância. O caule das pteridófitas é um caule subterrâneo do tipo rizoma. A gente volta à questão da reprodução que sempre o vestibular exige de você. Também as pteridófitas são metagenéticas, ou seja, uma parte sexuada e uma parte assexuada. Vem a velha questão, quem é o gametófito, quem é o esporófito? O esporófito é a planta propriamente dita. Daqui para frente, o predomínio é sempre do esporófito. Você lembra que a única planta cujo gametófito é a fase predominante são as briófitas. A partir de pteridófita já guarda, não precisa sequer pensar. Quem é que predomina? O esporófito. Portanto, a samambaia que você tem em casa, lá no seu vaso, lá no seu jardim, esta samambaia, o que você vê é o esporófito. O caule é subterrâneo, do tipo rizoma, aí você tem as folhas. Embaixo da folha, você nota que tem uns pontinhos pretos, às vezes meio marrom, na época de reprodução. Aquelas bolinhas nós chamamos de soros. Ali dentro é que está o esporanjo que faz meiose e produz esporo. Esses esporos caem no solo, germinam lá no solo. Neste caso, o gametófito é independente do esporófito. Lá no solo, o gametófito lembra um coraçãozinho e chama prótalo. Esse gametófito vai produzir gametas. Também as pteridófitas dependem da água para fecundação, onde o gameta masculino vai nadar e encontrar o gameta feminino para que haja a fecundação e haja a produção de um novo esporófito. Há um grande avanço a partir das pteridófitas nas gimnospermas. As gimnospermas mais importantes, gímenos, nu, esperma, semente, são vegetais, os primeiros que apresentam semente. Todo vegetal que apresenta semente chama espermatófita e apresentam flores, aqui nesse caso a inflorescência, que a gente chama de cônio ou estróbilo. Quem apresenta a flor chama fanerógama. Aí estão as gímenos e as angiospermas. Cai bastante aqui no Paraná porque a araucária é um representante típico paranaense das gimnospermas. Neste caso, o esporófito, o pé de araucária, o pé de pinus, é a fase predominante e é o esporófito. O gametófito é dependente do esporófito, neste caso.
Lembra sempre, para gímenos e para anjos, o gametófito masculino é o tubo polínico. Pela primeira vez aparece tubo polínico, a gente chama de vegetais sifonógamos. E quem tiver tubo polínico é independente da água para fecundação. Logo, um grande avanço que as gimnospermas trouxeram foi a independência da água para fecundação, que vale tanto para gímenos quanto para angiospermas. No entanto, as gimnospermas ainda não têm ovário. Como não tem ovário, não tem fruto, só tem semente. Lembra, o pinhão é semente, não é fruto. As angiospermas são a base da cobertura vegetal do planeta e traz como grande novidade a presença do ovário. O ovário dá origem ao fruto e o óvulo dá origem à semente. Lembrando, angiospermas têm fruto, gimnospermas só têm semente. Por quê? Porque anjos apresenta ovário e o ovário dá origem ao fruto. O óvulo dá origem à semente. Outra coisa que é extremamente importante, quem é o gametófito masculino, quem é o gametófito feminino. O gametófito masculino é o tubo polínico, o gametófito feminino é o saco embrionário. E agora, para você relaxar, toma uma aguinha, vem o intervalo, a gente já volta para falar mais um pouquinho de angiospermas.